E acabou a sequência de 10 jogos do Campeonato Brasileiro, 12 na temporada, invicto do Fortaleza. Na noite desse sábado, Fortaleza foi ao Rio de Janeiro e perdeu para o Botafogo por 2-0. O Tricolor viu também a liderança passar para as mãos do time carioca, apesar do Fortaleza ter ainda um jogo a menos, jogo que vai ser disputado no próximo dia 11 contra o Internacional, que dá a possibilidade do Tricolor recuperar a ponta da tabela. Vamos falar um pouquinho, como é de praxe aqui no YouTube do Futebolês, do que aconteceu dentro de campo nessa vitória do Botafogo por 2-0 para cima do Fortaleza lá no Engenhão, no estádio Nilton Santos. Como a gente sabe, o Vojvoda não mantém, escalações, e hoje ele veio com a equipe com alguns detalhes diferentes na equipe titular, numa prova concreta de que a estratégia era, e até lógico que fosse, de ter um time com solidez defensiva para apostar em situações de contra-ataque, mas acho que principalmente uma dessas escolhas não deu muito certo, Optou pelo Brits na lateral, Não trouxe o Tinga para o jogo, talvez pensando nos fortes avanços do Cuiabano, lateral esquerdo do Botafogo, que curiosamente saiu lesionado com 3 minutos, uma lesão muscular. Mas a outra opção é que me chamou mais atenção. Trazer o Breno Lopes no jogo do lado direito, colocando o Moisés do lado esquerdo. E aí a gente passa pelo reflexo da temporada do Moisés, O Moisés ele oscila entre grandes jogos e partidas abaixo. Moisés não entregou o que o Vojvoda imaginava para esse jogo. Mas no primeiro tempo, pelo menos a solidez defensiva aconteceu. O Botafogo tinha mais posse de bola, tinha mais presença no campo ofensivo, mas o Fortaleza conseguia bloquear boa parte das finalizações do Botafogo, conseguia evitar que essa bola chegasse dentro da área, em condições de finalização para o Igor Jesus. O Luiz Henrique não conseguiu se criar tanto no lado direito do ataque botafoguense, mas com o domínio do time carioca. Para não dizer que não houve nenhum grande susto do Botafogo no primeiro tempo, tem um raro cochilo ali do Brits e do Kusevich numa jogada que veio do lado esquerdo para a cabeçada do Igor Jesus para fora. Só que ofensivamente o Fortaleza foi muito nulo. Ele tem um contra-ataque surgindo de um passe errado, em que o John foi esperto e evitou que o Breno Lopes finalizasse, e tem um chute de fora da área do Brits, que a bola desvia e passa rente à trave botafoguense. Já na volta do intervalo, e ao longo da semana, nos programas do Futebolês, eu falava muito, esse time do Botafogo cresce demais no segundo tempo das partidas. O Fortaleza não conseguiu neutralizar tanto. O Fortaleza se viu pressionado pela equipe botafoguense, viu o Luiz Henrique assustar pelo menos 2 vezes, viu o chute do Savarino, o Botafogo cresceu na partida. O Vojvoda até tentou dar uma maior ofensividade, trouxe o Pikachu para o jogo, consertou esse posicionamento do Breno Lopes, levou o Breno Lopes do lado esquerdo, abriu mão do Moisés. Só que foi um pouco tempo depois dessa substituição em que a gente ia ver talvez um Fortaleza melhor ofensivamente, causando mais perigo ao Botafogo. O Botafogo marca um gol, até num raro momento de espaço. Um lançamento longo e contra o Igor Jesus, que já tinha feito um gol corretamente anulado, faz 1-0. Aí ficou a faca na mão no queijo do Botafogo, que é um time muito, muito forte no jogo de velocidade. Fortaleza vai à frente, não consegue causar perigo ao Botafogo, muito pelo contrário, o Botafogo ainda era melhor nessas transições, nesses contra-ataques, e numa jogada errada do Pedro Augusto, o Igor Jesus acabou fechando a partida, fazendo 2-0. Uma vitória justa ao time que foi melhor, o time que no segundo tempo foi incisivo, foi eficiente, contra um Fortaleza que não conseguiu implantar, nem mesmo no primeiro tempo, a estratégia de seu time, que se defende bem, mas que ataca os espaços e vai para o contra-ataque. O Fortaleza acabou o jogo praticamente sem finalizar o gol do João. Então é um jogo abaixo do Fortaleza, somado a uma partida muito boa do Botafogo, para variar, principalmente a partir do segundo tempo. Agora é assimilar o resultado. Perder do Botafogo do Rio de Janeiro não é nenhum absurdo. Aliás, é um dos poucos tabus na vida de Juan Pablo Vojvoda no comando do Fortaleza. Foi o 6º jogo contra o Botafogo do treinador, com 4 vitórias botafoguenses e apenas 2 empates. Nesse Campeonato Brasileiro mesmo, o Botafogo só perdeu 2 vezes jogando em seu estádio. Então, não é nenhuma tragédia perder para o Botafogo. O baque de perder a liderança, mesmo tendo um jogo a menos, é que precisa ser assimilado e entender que o campeonato não acaba agora. Que o Fortaleza ainda tem mais 14 jogos para continuar nessa briga surpreendente para muitos, mas que a campanha não é por acaso, o time está ali entre os primeiros com muito mérito, é assimilar essa derrota que, repito, não é nenhuma tragédia, para seguir brigando na ponta de cima da competição. De novo, agradecer a cada um de vocês que está inscrito aqui no Futebolês, meu muito obrigado mesmo, e fica de olho que a gente sempre tem material exclusivo para a web por aqui.